O presidente Lula falou hoje pela primeira vez sobre a tensão envolvendo o resultado da eleição na Venezuela, que aconteceu no último domingo. Assunto para o nosso repórter Pedro Teixeira, que tem os detalhes ao vivo de Brasília, do Palácio do Planalto. Muito boa noite, Pedro. Oi, Leandro. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O presidente deu uma entrevista para a TV Centro-América e falou sobre as eleições na Venezuela. Até agora foram divulgados 3 trechos. Em um deles, o presidente diz o seguinte, abre aspas, estou convencido que é um processo normal. Depois, o presidente diz o seguinte, abre aspas, na hora que forem apresentadas as atas e for consagrado que as atas são verdadeiras, todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela e completa. Maduro sabe perfeitamente bem que quanto mais transparência houver, mais chance de tranquilidade para governar a Venezuela ele terá. O terceiro trecho divulgado pela emissora diz o seguinte, abre aspas, o Tribunal Eleitoral reconheceu Maduro como vitorioso e a oposição ainda não. Então tem um processo. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, mas não tem nada de anormal. Fecha aspas, essas foram as declarações do presidente Lula, de certa forma, Leandro, na contramão da nota publicada ontem pelo Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, tratando com bastante cautela o processo eleitoral, ressaltando que estava aguardando as atas. É bem verdade que o presidente também fala que com a divulgação das atas e com o acesso de todas as informações lá nas eleições da Venezuela, de certa forma, ele avalia que isso poderia ser tratado com uma certa normalidade. De qualquer forma, o presidente vai um pouco mais além da posição adotada pelo Brasil, com uma certa cautela. O próprio chefe da assessoria de assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim, estava lá também tratando com bastante cautela, conversou com o Nicolás Maduro, conversou com o Edmundo Gonzalez, que é o candidato da oposição, também conversou com os observadores internacionais que acompanharam esse processo, vinha ressaltando que antes de qualquer tipo de manifestação ou questionamento com relação a uma possível fraude das eleições venezuelanas, o Brasil teria que aguardar toda a disponibilização das atas por parte do Conselho Nacional Eleitoral, mas o presidente hoje, em entrevista, ressaltou uma certa normalidade na avaliação dele com relação a todo este processo. Durante a tarde, Leandro, o presidente Lula conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre também as eleições na Venezuela. Foi uma conversa de cerca de 30 minutos para que o presidente Lula pudesse, a pedido da Casa Branca, compartilhar a avaliação do Brasil com relação a todo o processo eleitoral lá na Venezuela. Oficialmente, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou tanto sobre as declarações do presidente Lula nessa entrevista para a TV Centro-América, como também sobre este telefonema. Tem uma promessa de que nas próximas horas o Palácio do Planalto vai publicar uma nota trazendo um relato ali do que foi conversado pelos chefes de Estado, mas é o Brasil, de certa forma, levando até os Estados Unidos, e a própria Casa Branca já tinha ao longo deste dia falado sobre a preocupação que os Estados Unidos têm com relação ao processo eleitoral na Venezuela. Então, por conta disso, solicitou essa conversa com o presidente Lula, que atuou nestes últimos meses como um intermediador ali do processo eleitoral, principalmente conversando com o Nicolás Maduro, mas temos situações distintas, pelo menos por enquanto, né, Leandro? A nota do Itamaraty, oficialmente, essa preocupação, essa cautela, e o presidente oficialmente se manifestando nessa entrevista, dando um ar de certa normalidade na avaliação dele, é bem verdade, sobre o processo eleitoral lá na Venezuela. Leandro, volto com você.